Bom dia, gente! Hoje vai dar certo a live. Transforme seu marido até sexta. Vou fixar o nosso tema aqui. Aí. Fixar. Bom dia, Carolzinha. Bom dia, Larissa. Bom dia, Flavinha. Vamos entrando. Bom dia, meninas. Vamos chegando aí. Vamos conversar sobre o livro do Kevin Leman, Transforme Seu Marido Até Sexta. Bom dia, Cris. Não sei quem conhece esse livro. Eu, inclusive, sorteei um exemplar dele ano passado, eu acho. A Marina ganhou. Bom dia, Adriana. Bom dia, meninas. O livro é esse aqui. Transforme Seu Marido Até Sexta, do Kevin Leman. Para quem já me ouviu falando, eu gosto muito desse autor aqui. Eu tenho 6 livros dele. Ele é um senhor, senhorzinho já. Ele é doutor em psicologia e trabalha com famílias. Fala muito sobre filhos e relacionamentos, né? Casamento. Bom dia, meninas. Então, é um livro meu antigo. Deixa eu ver de que ano é. Tanto que as edições novas já tem outra capa, tá? Não é mais essa capa aqui. Esse aqui é de 2010, 21 anos aí. A capa nova é bem diferente, tá? Mas é um livro bem especial. Bom dia para quem tá chegando. Eu vou pedir para que vocês aproveitem já e compartilhem essa live. Clica no aviãozinho ali, vamos chamar mais mulheres para cá. Esse tema é bem interessante, é bem extenso. Eu vou tentar dar todo hoje. Se não der, a gente divide a live em 2 dias, tá? Mas eu acredito que dê sim, se eu não enrolar muito aqui para começar. Então eu sei que o pessoal chega atrasado, né? Depois pede para eu repetir algumas coisas, por isso que eu dou uma esperadinha no início. Mas eu vou pedir para que vocês já peguem papel e caneta, tá? Para vocês anotarem, é bastante informação. Não tem como eu falar em 1 hora aqui sobre todo o livro, né? É um livro de 185 páginas, quase 200 páginas aí. Não tem como eu discorrer sobre tudo. Então eu fiz um apanhado, resumo do resumo, assim, tá? Bem geralzão, porque é impossível. Então eu vou pincelar. Mas eu aconselho, se vocês gostarem do assunto, se vocês acharem interessante, que vocês comprem o livro, porque nele tem perguntas e respostas, tem depoimentos, tem, enfim, o assunto bem destrinchado. Então sempre fazer a leitura é muito diferente do que tu ouvir um resumo, que é o que a gente vai ter aqui, tá? Então, se você gostar, se você achar interessante, o Kevin, ele escreve de uma forma super simples e bem-humorada, então é gostoso de ler os livros dele, né? Bom dia, Rosenilda, Rogéria, Carlinhas, minhas alunas chegando aí, que legal ter vocês aqui. Então, a linguagem desse livro é muito fácil, é gostosa de ler, é um livro que faz a leitura rapidinho, em 2, 3 dias, dá pra finalizar ele, tá? Então, como eu falei, eu vou fazer o resumo do resumo aqui, porque é impossível eu falar em 1 hora tudo que um livro traz, tá? Então, depois vocês adquiram aí, se vocês gostarem do assunto, tá? Estou na rua, mas vou tentar assistir, tá bom, Rosenilda? Eu vou tentar deixar salva, tá? Se o Instagram colaborar. Então, transforme seu marido até sexta. O subtítulo do livro diz: mude a atitude, o comportamento e a comunicação deles em 5 dias. Obviamente, quem me acompanha sabe que eu sempre digo que a gente não muda ninguém, né? Então, como assim eu vou transformar o meu marido até sexta, né? 2 ou 3 dias não consigo, a Rogéria falou, mas é uma leitura bem fácil, tá, Rogéria? Bem fácil mesmo, porque o Kevin Leman, ele é bem humorado na linguagem dele e vem com exemplos e tal, então é muito gostoso de ler os livros dele. Eu falei, eu tenho 6 livros dele, né? Então ele usa essa mesma linguagem em todas as obras, é fácil de ler, tá? Então, eu não consigo transformar ninguém, eu não consigo mudar ninguém, mas eu consigo o quê? Me transformar. E quando eu comprei esse livro pela primeira vez, Eduardo falou, como assim? Transforme seu marido até sexta, né? Como assim? Né? Mas obviamente, para que eu transforme alguém, eu preciso ser transformada, assim como tudo na vida. E talvez você diga, ai, nem vou ficar então. Né? Não é pra mim, é pro marido. Claro que é pro marido. Quer dizer, não é pro marido, é pra mim, né? Claro que é pro marido, mas só vai haver essa transformação se houver uma transformação na minha atitude, porque a reação
do outro vai mudar quando eu mudo a minha atitude, tá bom? Faz sentido? Gente, muito bom dia para todo mundo que tá entrando aí, tá? Que feliz que eu estou de ver vocês aqui. Por favor, quem entrou agora, já compartilha essa live, tá? Essa live com esse tema muito bom, né? Esse tema aí que muita gente pediu. Então, compartilha lá que a gente vai começar agora, porque como eu falei, é extenso, eu vou tentar dar em 1 hora, mas eu não tenho certeza, tá? Então vamos lá. Mude a atitude, o comportamento e a comunicação dele em 5 dias. Como assim, Mirelle? Como assim bom dia, Lu! Bom dia! Eu vou mudar e a reação do meu marido ou de qualquer pessoa, no caso se fosse para outra pessoa, vai mudar a partir da minha atitude, tá bom? Porque nós não mudamos ninguém, né? Para eu mudar o outro, eu preciso primeiro mudar a mim mesmo, porque o outro vai ser reflexo daquilo que eu estou, de como eu estou agindo, tá bom? E o livro, ele começa com algumas perguntas, e eu não vou ler todas porque são várias, são inúmeras perguntas aqui, mas para você saber se essa live é para você, tá? Talvez você se identifique com 1, com 2, com 5, né? Eu vou fazer algumas. Ele faz algumas perguntas sobre você primeiro, diz assim: em certos dias você pergunta, por que me dou o trabalho de fazer coisas agradáveis para ele se ele nem nota? Você se pergunta, qual é o meu papel nessa história? Às vezes você se sente uma empregada e o pagamento não compensa? Você se pergunta se ele realmente a ama, se realmente se importa com você. Você é sempre quem toma a iniciativa sobre tudo no casal. Você não tem certeza mais se quer esse marido aí ou se precisa dele. Você se pergunta onde foi parar seu cavaleiro que você conheceu. Cavaleiro da armadura brilhante, ele fala aqui. Daí sobre seu marido. Ele nunca ouve, mesmo que você tenha algo importante para dizer. Ele é uma boa pessoa, mas não faz a menor ideia de como eu me sinto. Quando ele fica nervoso, eu fico paralisada. Ele nunca me ajuda nos serviços de casa. Tem várias, tá? Não vou fazer todas. Depois ele faz algumas perguntas sobre o seu relacionamento. Às vezes você se pergunta, onde está o homem que eu namorei? O homem com quem eu me casei? Cadê? Onde é que foi parar? Né? Casamento não tem nada a ver com o que eu sonhava. E você admite que está decepcionada, tá? Você está em conflito ativo e contínuo. Melhorar a comunicação seria muito bom. Você está um pouco cansada de falar sozinha. Você deseja que seu relacionamento seja mais do que isso que tem sido. Você é a única que tenta fazer o casamento funcionar. Gente, essas são algumas perguntas, né? Eu não sei quem se identificou com 1, com 2, com várias aqui que ele traz, perguntando, será que esse livro é pra você, né? Transforme o seu marido até sexta. E mesmo que o seu casamento esteja muito bom, né? Você pode ficar e aprender um pouquinho mais. A gente sempre tem algo pra aprender, né? A gente nunca pode achar que sabe tudo, porque a gente não sabe. Então, e nem eu, né? Toda vez que eu leio, eu já li esse livro mais de uma vez, inclusive, e agora eu reli ele, não inteiro, mas algumas partes para poder passar aqui, né? Eu aprendo de novo e relembro algumas coisas que estavam adormecidas. Então, enfim, mesmo que o seu casamento esteja aí às mil maravilhas, é sempre legal, né? Aprender um pouquinho mais. E o que eu vou falar aqui é do Kevin Lehman, não é meu, claro, os exemplos e os acréscimos podem ser meus, mas o conteúdo é dele, ok, gente? Então, bom dia para todo mundo que entrou agora. Eu comecei logo, não enrolei muito, porque o conteúdo é muito extenso, eu vou tentar dar todo hoje, não sei se eu vou conseguir, tá bom? Quem chegou agora, aproveita e compartilha essa live para chamar mais mulheres pra cá, tá? Eu sei que esse é um assunto importante. Domingo, inclusive, tivemos uma pregação no culto sobre casamento e o pastor falou que hoje de todos os casamentos que acontecem, 50% deles acabam em menos de 5 anos. Gente, isso é muito sério, né? Então, falar sobre um assunto desses, apesar de esse livro ser um livro super bem humorado, né? E leve e gostoso, é um assunto de intensa responsabilidade, porque os casamentos hoje estão sendo destruídos, os casamentos hoje são descartáveis, né? E não é isso que a gente quer, e por isso que eu estou aqui hoje. Era pra ser ontem, né? Que bom que vocês estão aqui comigo. Ontem a gente teve alguns imprevistos aqui, mas estou aqui falando sobre isso, né? Então, casais que se contentam com tão pouco, né? Que vivem um casamento tão deteriorado, tão ruim, né? Um casamento tão enfadonho, e poderiam ter muito mais
dentro do seu casamento, né? Mesmo depois de anos, o casamento pode ser rico, né? Pode ser completo, pode ser bom. E é por isso que eu quis trazer esse tema para vocês, porque organização também é... Bom dia, Camila! Também é sobre organizar os nossos relacionamentos. E o nosso principal relacionamento, depois do nosso relacionamento vertical, né, com Deus, é com o nosso marido aí, tá? Então, transforme seu marido até sexta. É um plano de ação simples, porém não fácil, né? Como toda transformação, eu sempre falo, é simples, é fazer isso, isso e isso, mas não quer dizer que fazer isso, isso e isso seja fácil. E ele traz até sexta, por quê? Porque ele traz 5 dias para você transformar o seu casamento. Óbvio que nós não vamos entender isso no sentido literal. Ai, tá bom, hoje é quarta, então quarta, quinta, sexta. Eu vou falar sobre segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Não quer dizer que você tenha que aplicar na segunda, na terça. Isso é uma aplicação contínua, tá? Isso é uma forma didática que ele achou de separar o livro, ok? Então você aplica na segunda, terça, quarta, quinta e sexta e depois reaplica de novo. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta e você segue aplicando e reaplicando o que você vai aprender aqui pra sempre, tá bom? Porque todo mundo sabe que transformação é lenta e profunda, né? A gente não quer mudança rápida e superficial, a gente quer transformação que é lenta sim, porém é profunda e em geral irreversível, tá bom? Então segunda-feira, o que o Kevin Lehman nos traz sobre a segunda-feira aqui? Ele fala, deixa eu até ver o subtítulo aqui da segunda-feira, que eu não anotei, para aí. Segredos revelados, né? Sim, vocês são de espécies diferentes, mas podem funcionar juntos em harmonia, né? E ele traz aqui que homens e mulheres são opostos, são extremamente diferentes, têm corpos diferentes, têm emoções diferentes e têm cérebros diferentes, né? Pensam de maneiras distintas, de maneiras diferentes. Mulheres, ele fala que abrem o coração, né? Já viu uma mulher com uma amiga? Ai, vamos no banheiro? Vamos, né? E a gente abre o coração, a gente conversa sobre coisas profundas. Homens não são assim, né? Mulheres tagarelam o tempo todo, ele traz esse termo, né? E homem não é assim. E ele traz na segunda-feira alguns princípios para que a gente siga. Meninas que entraram agora, bom dia, compartilhem essa live, tá? Clica no aviãozinho e manda para as mulheres casadas que você conhece aí. E ele traz alguns princípios para nós seguirmos na segunda-feira. E o primeiro princípio é, anotem, tá? Porque depois vocês não vão lembrar, eu sei. E para que vocês olhem essa live gravada depois, a chance que vocês olhem é muito menor, tá bom? Então anotem, pega papel e caneta enquanto eu tomo minha água. O primeiro princípio para seguir dentro do casamento. Ele é seu marido, não sua amiga. Às vezes a gente quer que os homens, os nossos maridos, ajam como as nossas amigas agiriam, né? Ai, não acredito, me conta, né? Homem não é assim. Homem é diferente de nós, né? Mulheres e homens são diferentes. Ele inclusive traz o problema, né? A nocividade hoje que o mundo quer trazer, que nós temos que ter direitos iguais e somos pessoas iguais, e tudo que um faz o outro pode fazer, e que ok termos alguns direitos iguais, mas nós não podemos negar que fomos feitos pessoas diferentes e temos maneiras de agir diferentes, né? Então o primeiro princípio da segunda-feira é, ele é seu marido e não sua amiga. O segundo princípio, ele jamais pensará da mesma forma que você, porque ele é homem, simples assim. O homem é um ser elementar. Gente, tudo que eu falar aqui sobre homem, tá? Eduardo tá me assistindo aqui, tá? Não sou eu que tô falando, é ele que tá trazendo, e ele é um homem. E esse livro é tão interessante porque ele escreveu sobre isso sendo homem. Então, às vezes ele fala que o homem é burro, só que ele tá falando dele mesmo, né? Então, é muito interessante porque foi um homem que escreveu sobre casamento, não foi uma mulher, né? Fora toda a experiência que ele tem. Então, o segundo princípio é esse, ele jamais pensará da mesma forma que você, pelo simples fato que ele foi feito como um ser diferente de você. Ele é um homem, ele tem um cérebro de homem, né? E o terceiro, ele é igual. Vocês são pessoas, vocês são filhos de Deus, né? Porém, diferentes. São 3 princípios em um, né? Que ele tá dizendo que vocês são pessoas diferentes e que você não tem como achar que o seu marido vai pensar e te entender assim como você está entendendo. Ele não tá olhando sobre as mesmas lentes que você. Vocês têm lentes diferentes para olhar para a mesma
situação. Vocês são pessoas opostas. E o maior segredo, o plus que ele traz na segunda-feira, né? Eu estou falando sobre a segunda-feira, dividido em 5, tá? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. O plus da segunda-feira é: ele quer ser um bom marido. Ele quer agradá-la. Ele não sabe como fazer isso. E ele precisa de ajuda. Olha que interessante. Ele quer ser um bom marido. Ele quer agradá-la. Ninguém tá por maldade, né? A não ser exemplos e situações muito específicas, né? Nós temos pessoas boas que querem ser bons maridos, que querem nos agradar. Porém, ele fala dele mesmo, né? Ele não sabe como. E ele precisa de ajuda. Porque ele fala que o homem é elementar. O homem é burro, ele não tem tantas conexões como vocês mulheres têm, né? E volta a dizer, ele está falando isso no livro, né? Então ele fala que ele não sabe como fazer e o homem precisa de ajuda, né? Homens são elementares, homens focam em uma coisa. Sabe aquela coisa que a gente busca tanto? Eu quero foco. Homem consegue isso com muita facilidade. Vocês já tentaram conversar com um homem enquanto ele está olhando futebol? Ou quando ele está num vídeo ali no celular muito interessante? Provavelmente ele não vai te responder, ou ele vai responder com só que ele não tá nem ouvindo o que você tá falando, porque ele tá concentrado. O homem, ele é elementar, ele consegue focar numa coisa de cada vez, né? E ele fala que homens vivem como ilhas, desconectados. Eles conectam naquele foco e desconectam do resto, né? Ele tem um próprio mundo privativo. Então ele traz, gente, esse livro ele fala bastante sobre cada dia da semana, tá? Então são várias coisas, por isso que eu pedi pra vocês anotar, não vai ser simples de lembrar, tá? Pega papel e caneta se não pegou ainda. Então ele traz 3 pontos importantes, além das primeiras três princípios lá, ele traz 3 pontos importantes aqui. E o primeiro é: jogue pela janela suas expectativas. Homem não conecta como mulher, né? Eles são ilhas desconectadas, eles focam numa coisa só e eles não percebem o que está acontecendo ao redor. Ele não percebeu que ninguém lavou a louça, se você não for lá e falar sobre isso. Ele não percebeu que a criança está se machucando ali do lado dele enquanto ele está olhando o futebol. Ele não percebe, porque ele é uma ilha desconectada, né? Então jogue pela janela suas expectativas. Ele tinha que ler nas entrelinhas. Sabe quando você namorava, que o namorado pergunta assim: o que aconteceu? Daí tu respondia assim: nada, com aquela cara de tipo, tudo aconteceu. O homem não entende, ele não entende que tu tá querendo passar uma mensagem com aquele nada. Pra ele nada é nada, porque o homem não tem tantas conexões neurais como a mulher. Então se você diz nada, mesmo que você faça uma cara de tipo, pra ele é nada, ok, falou nada, vamos embora, né? Tá tudo certo. Mas pra você, o que acontece? Que absurdo. Olha, não adianta nem eu falar, né? Mas por que tu não é clara, né? Então a primeira coisa que ele traz aqui: jogue pela janela suas expectativas, né? Segundo, avalie no que nós somos parecidos. E talvez vocês tenham muitas coisas parecidas, né? Mas no que nós somos diferentes? Avalie isso. Talvez você nunca parou para pensar que vocês têm gostos diferentes, vocês têm assuntos diferentes e você fica no seu mundo querendo que ele entenda tudo que você pensa, né? Que você quer, que você gosta. Só que o homem não é assim, né? Avalia. Então é a segunda coisa. Aguenta aí, Eduardo. Avalia no que nós somos parecidos e no que nós somos diferentes. Eduardo e eu somos pessoas opostas, extremos diferentes, assim. Se a gente fosse pela modinha do mundo, né, a gente ia falar: não, a gente tá se divorciando por incompatibilidade de gênios. Gente, óbvio que vai ter incompatibilidade de gênios. Nós somos pessoas diferentes, com personalidades diferentes, com criação diferente, com histórias de vida diferentes. É óbvio que vai ter incompatibilidade de gênios. Para de dar essa desculpa, né? Aí a gente quer se separar porque nossos gênios são incompatíveis. Mas é óbvio que são incompatíveis. Basta você querer fazer o certo, né? Travou? Gente, travou ou foi só o da Adriana? Me fala aí, tá? Eu queria o foco deles. A Leila falou: pois é, Leila, nós temos o sexo errado, né? A mulher, ela tem muitas conexões, ela faz muitas coisas ao mesmo tempo. O famoso mulheres multitarefas, que eu odeio, né? Essa expressão. Me fala aí se travou? Parou os comentários aqui, me fala se travou, se a live tá andando, tá? Tá ok, ufa, tá ok. Terceiro ponto importante: pense no passado.
O que a atraiu em seu marido a princípio? Faça uma lista dessas qualidades. Uma vez nós estávamos, Eduardo e eu, a gente fez por muitos anos, a gente deu curso de noivos, tá? E a gente conversou com um casal, nós somos padrinhos de 15 casais, acho que é 15, não sei. 15, amor? 15 casais de casamento, né? Nós somos padrinhos. E um desses casais, uma vez a gente foi fazer um encontro com eles e eles estavam numa crise, né? E eu falei assim, faz uma lista das qualidades. Aí ela, ele não tem qualidade nenhuma. Daí eu disse, não, para aí. Quando vocês casaram, quais as qualidades que ele tinha, né? Volte ao passado, né? Pense no passado. O que a atraiu no seu marido a princípio? Faça uma lista dessas qualidades. Essas qualidades continuam aí, né? Talvez adormecidas. Voltei, Eduardo tinha saído. Olha que legal, gente, minha audiência. As qualidades, elas estão ali, né? Talvez adormecidas, talvez você parou de olhar, porque os defeitos, lembra que a gente tem mania de olhar pro defeito, pro pontinho preto na folha branca, né? Porque os defeitos se vieram, como se potencializaram, né? Mas as qualidades, elas continuam ali, né? E daí, com essa menina desse casal, eu falei assim, pensa nas qualidades, faz uma lista aí das qualidades. Ele não tem qualidade nenhuma, né? Numa crise, óbvio, é difícil de ver qualidade, né? E eu falei, mas não pensa contigo, pensa em outras qualidades que ele tem. Ele não é um ótimo profissional. Ah, isso ele é, né? Essa pessoa é um grande empresário, né? Isso ele é ótimo profissional. Eu disse, é uma qualidade. Talvez para você hoje não seja uma qualidade, mas é uma qualidade que ele tem, né? Então começa a colocar qualidades amplas. Se você não consegue hoje pensar em qualidades mais específicas, né? E isso vai sendo um treino de você avaliar as qualidades que seu marido tem, tá? Então, o primeiro princípio grande, né, da segunda-feira é que vocês são pessoas diferentes e você precisa jogar as suas expectativas de que ele vai agir como uma amiga sua pela janela, porque ele é um homem, né? Eu não sei se vocês já viram um vídeo antigo que tem sobre... não sei se é o pastor Cláudio Duarte, alguém que fala que o homem, ele tem a caixinha do nada, né? Ele tem caixinhas separadas na cabeça dele. Ele tem a caixinha de quando ele vai assistir futebol, do lazer, né? Ele tem a caixinha do trabalho, ele foca no trabalho e esquece de todo o resto. Ele tem a caixinha das finanças, sei lá, a caixinha do sexo, né? E a mulher, ela tem fios emaranhados, tudo se conecta com tudo. Se ele não deu bom dia lá de manhã, ela já fica chateada e já liga com ontem que ele não falou direito, tá. Né? A mulher, ela tem tudo emaranhado e o homem não, ele tem caixinhas, e ele tem uma caixinha do nada, que é a caixinha que ele precisa do momento pra ficar quieto, sem ouvir mulher falando nos ouvidos dele, né? Sem fazer nada, simplesmente lá sentado na frente da televisão, trocando o canal sem nem olhar nada, ou deitado na rede, pensando no nada, né? O homem, ele tem essa caixinha do nada. Adoro esse vídeo, a Karen falou, né? As caixinhas da cabeça do homem, exatamente. Então, é o pastor Cláudio Duarte, então tô certa. É um vídeo antigo dele, né? Então, o homem, ele é diferente da mulher. Deus criou assim. O homem, ele é uma ilha desconexa, né? Ele é uma ilha desconecta. Ele pensa numa coisa só, ele tem caixinhas separadas, ele não abre o coração. E a mulher tagarela o tempo inteiro, né? A mulher, ela tem altas expectativas, a mulher abre o coração, a mulher tem várias conexões aí que tudo liga com tudo. E o homem não é assim. Então jogue suas expectativas pela janela e entenda que vocês são diferentes e que ele é seu marido e não sua amiga. Segunda-feira, fechamos, tá? Terça-feira, gente, o subtítulo é: para entender os homens, você precisa segui-los até o seu covil. Sabe o que é covil? É o lugar onde o bicho se esconde, né? O lugar onde ele mora. Então, diz que você tem que seguir ele até o seu covil, né? Lá na caixinha dele, lá no mundinho dele, né? E ele fala, homens são bobos, né? Encher a paciência de um homem para mudá-lo é como tentar pegar um coelho sem antes estudar quem é essa criatura, onde ela se sente mais confortável e como é o seu habitat. Não adianta você ficar falando o tempo inteiro. Uma vez nós fomos numa pregação de casais e o pastor, gente, aquilo me gravou tanto. E ele falou assim, um senhorzinho também. E ele falou, pastor Davi, da NIB, Nova Igreja Batista lá de Manaus. Ele falou assim, gente, quando vocês falam o tempo inteiro no ouvido do seu marido, no início ele escuta uma coisa, outra... No final, ele tá escutando, parece um cachorro latindo.
Ele não tá entendendo mais nada. Ele desliga, ele fecha aquela caixinha e fica só o latido ali. Ele tá pensando em outra coisa. Para de falar no que ele tem que mudar o tempo todo. Para de tentar convencer ele através do seu tanto falar, né? O homem não vai mudar assim. Você precisa seguir ele até o seu covil, entender quem é esse homem, né? Quem é esse homem? Olha só, página 44, eu anotei aqui alguns relatinhos que eu queria trazer para vocês bem rapidinho, mas só para vocês entenderem. A psicóloga Karen Sherman, ela fala assim, ó, mulheres e homens processam a informação de maneira muito diferente. O cérebro das mulheres é programado para responder a alusões não verbais mais sutis. A mulher, ela pega nas entrelinhas. A mulher, ela entende o olhar. A mulher, ela saca, sabe? Elas também usam 20 mil formas de comunicação por dia, verbal e não verbal. A mulher pega a revirada do olho, a mulher pega a boca retorcida, a mulher pega a careta, a mulher, ela pega, tá? Comparadas, as típicas 7 mil formas do homem. A mulher usa 20 mil formas, verbais e não verbais. O homem, 7 mil. Olha só, o cérebro dos homens é ligeiramente maior em tamanho, mas o cérebro das mulheres tem mais conexões neurais. Homens usam um hemisfério para processar a informação, enquanto as mulheres usam ambos. Olha só que interessante. Deus fez mulheres e homens diferentes, né? Então, se você está dando pistas sobre algo que você quer que ele faça, ele provavelmente não está entendendo, tá? Entendeu? Teu homem não está entendendo a pista que tu está deixando. Ele é um ser elementar, tá? Porque ele está programado, sabe para quê? Para ser um homem. E foi assim que Deus criou. Ele é um homem, não adianta dar pistas. Não adianta tentar dar o recado, não adianta querer que ele leia nas entrelinhas, ele não vai ler, tá? E daí aqui ele traz algumas coisas. Primeiro, homens são competitivos, tá? Já viram que o homem não pede orientação quando ele se perde? A gente fala, amor, pergunta. Não! Pra que eu vou pedir orientação se eu posso me achar sozinho, né? Ou somos tops, a Rogéria falou, tipo isso, Rogéria. Mas ó, quem escreveu o livro foi um homem, tá? Homens que estão aí. Quem escreveu o livro foi, ele tá falando dele mesmo. Homens são competitivos. Já viu um grupinho de meninas pequenas conversando? Elas querem saber quem é a mais popular, qual é a blusa mais bonita, qual é a roupa da moda, né? Como é que tá o corte de cabelo. Já viu um monte de piá conversando? Eles querem saber quem venceu a última competição, quem ganhou o campeonato Ecuspe, né? Homem é assim, é competitivo e é elementar. Homens são bobos, né? E a segunda coisa que ele traz aqui, eles fazem coisas idiotas, né? E ele fala, homens agem muitas vezes quando se encontram como meninos de 4 anos, com brincadeiras inconsequentes e dão risada pra caramba. E enquanto as mulheres, gente, de novo entrou um negócio no meu olho. Enquanto as mulheres estão ali abrindo o coração, conversando sobre coisas profundas, conexão, né? Casamento, relacionamentos. Homens estão ali rindo pra caramba, tirando sarro um do outro, porque homens são seres elementares e fazem coisas idiotas, ele fala, né? Então, eles são competitivos, eles fazem coisas idiotas. E lembre do garotinho que ele foi um dia. Ele falou, como esse homem foi criado? Porque mãe esse homem foi criado. Era uma mãe controladora? Era uma mãe permissiva? Era uma mãe negligente, né? Isso diz muito sobre quem o seu marido se tornou, né? E daí o quarto, previsível, é o seu segundo nome. Ele fala, homens não vieram com uma caixinha para fazer surpresa, para surpreender, para nossa, vamos por um lugar diferente hoje. Homem não é assim. E a mulher, o que ela tem? Alta expectativa. Daí a mulher dá de cara, né, no chão, porque ela, o meu homem vai me surpreender, o meu homem vai me levar, não sei, não vai. Por quê? Porque em geral, óbvio que tem as exceções, né, gente? Mas em geral, homens são previsíveis, ele traz previsibilidade, né? Previsível é seu segundo nome. Porque o homem, ele não veio com essa coisa da mulher de, nossa, eu vou fazer uma surpresa. E daí a gente vai, claro que isso tem que ser um esforço do homem, né? Maridos que estão me assistindo, isso é legal, né? Levar num lugar surpresa, fazer um jantar surpresa, desviar o caminho e ir por outro lugar.
Homem é previsível. Homem pega aquele caminho e vai até o fim. Homem faz sempre do mesmo jeito. Tá bom ali, por que eu vou mexer? Né? O jogo tá bom, eu não mexo no time. Homem é assim, a mulher não. A mulher quer ser surpreendida, a mulher quer novidade. Só que a mulher casa com essa alta expectativa e ninguém fala pra mulher, né? Coisa que a gente tem que ensinar pras nossas filhas, que homens não são assim. Porque as expectativas têm que ser baixas. Ah, Miele, mas daí eu vou viver a vida inteira de forma monótona. Mas é por isso que você vai agir diferente, pra que esse homem haja diferente com você. E óbvio que assim como você tá fazendo um esforço pra melhorar o seu casamento, o homem deve fazer um esforço pra ser melhor também, tá? O livro é esse aqui, Transforme Seu Marido Até Sexto, do Kevin Lehman, tá? Quem que me perguntou? Patrícia, tá? Vamos, Patrícia, esse aqui. Deixa aqui. Pecados capitais dentro do seu casamento que talvez você esteja cometendo. E agora eu vou ler esses... O romantismo estraga tudo, coitado dos homens, né? Olha só, pecados capitais que você comete aí no seu casamento. Que o homem comete, desculpa, homens que estão me assistindo, já anota os pecados capitais pra você mostrar pro seu marido, porque ele não entende as entrelinhas, ok? Não adianta dar pistas. Chegar, pegar uma roupa dele que aí atirou e dar uma respirada funda. Como se ele fosse entender, ele não tá entendendo nada porque que você tá respirando fundo. Ele acha que é porque você se bateu no canto da mesa, ou porque você cansou de subir as escadas, tá? Não adianta dar pistas, você fala, mostra o que você não gosta, tá? Pecados capitais que os homens cometem. Ele escreve, né, gente? Usar toalhas em bom estado para limpar o carro, dá raiva ou não dá? Entrar com sapatos sujos no chão da cozinha, recém-limpo. Fazer bagunça e não recolher. Deixar jornais, revistas, livros, papéis espalhados pela casa. Trazer alguém para jantar sem avisar. Ah, essa é uma bênção. Dizer que a sogra... olha só, essa aqui eu vou pular, gente, não precisa. Fazer comentários sobre o seu peso, né? A gente pergunta, amor, tá gordo? Né? Tá gorda com essa roupa? A gente quer ouvir que não. Óbvio, né? Você fala, tá bem gordinho, né? Gente, não perguntem, o homem é elementar. Se ele perguntar se tá gordo ou se tá feio, ele não pergunta isso. Mas se ele perguntar, ele quer ouvir a resposta sincera. Se você não quer ouvir a resposta sincera, não pergunta, tá bom? Homem vai responder sincero, porque ele não tem as conexões neurais de tipo, ela vai achar que se eu falei que a roupa deixou ela mais gorda, ela vai achar que eu não amo mais ela e por... Não, homem é elementar, ele vai dizer se a roupa deixou mais gorda ou não, tá bom? Fabiano é o retrato de tudo, Eduardo também, Cariane, também. Quando a gente era recém-casado, eu perguntava, amor, tá feia essa roupa? Daí ele dizia, dá uma volta. Daí eu dava a volta, ele, tá bem feinha, pode trocar. E eu, ainda bem que eu não sou uma pessoa sensível, né? Eu sou bem pouco sensível nessas coisas. Mas tem mulheres que são bem sensíveis, né? Então não pergunta se tu não quer saber a resposta verdadeira, porque homem é elementar, não é porque ele não te ama, não é porque ele te acha feia. Você perguntou, ele tá respondendo. Ok? Ele achou que essa roupa ficou mais gorda do que com outra. Simples assim. Não é porque ele não te ama, porque ele não gosta de ti, porque ele não é carinhoso. Não é. É porque ele é elementar, tá? Dizer, gostei do seu corte de cabelo depois de tê-lo cortado há 9 semanas, né? Depois de 9 semanas ele falou, gostei, ficou bonito o corte de cabelo, né? Ele não reparou, claro que ele não reparou. Se você não falar, amor, gostou do meu cabelo? Eu cortei, olha só, cortei aqui, ele não vai notar. Porque homem é lógico, exatamente. Tem coisas aqui que eu me identifico também, tá? Eu também sou uma pessoa bem lógica e bem prática, tá? Bem. Eu me identifico também, mas em geral quem é mais assim é o homem, tá? Então, gente, homens cometem esses pecados capitais. Se você quer que ele não cometa mais, converse, mostre, tá vendo isso aqui? Eu não gosto. Se tu puder tentar me ajudar nessa questão, vai ser muito legal, né? Eu vou te recompensar por isso, porque o homem é elementar, ele não lê as entrelinhas, tá bom? Converse. Se você for esperar para que ele perceba, vai esperar a vida toda. Gente, que dificuldade que as pessoas têm de falar, né? Às vezes como é que eu faço pro meu marido ser mais, sei lá, carinhoso, ser mais, sei lá, compreensivo? Conversa, fala. Ele não vai ler nas entrelinhas, ele não vai descobrir que tem que mudar sozinho. Lembra do início? Ele quer agradar, ele quer ser um bom marido, mas ele não sabe como, e nós precisamos ajudar, ok? Então conversa a respeito. Primeira coisa, então, disso tudo que eu tô falando, converse sobre isso, tá? E converse com respeito, ok? Com respeito, não é gritando, não é xingando, é conversar com respeito, tá? Demonstre com palavras e atitudes que você o aceita, que você acredita que ele é competente.
Porque a gente tem uma mania muito grande de achar que o homem faz tudo errado, né? A gente tem mais experiência dentro de casa com as coisas, então tudo que o homem vai fazer, a gente acha que foi errado. Ai, meu Deus, olha só, lavou a louça, mas deixou a pia toda molhada. Ai, tu não viu que deixou tudo atirado aqui? Meu Deus, por que tu fez de tal jeito? Olha a criança, o estado que tu arrumou. A gente critica muito, porque a gente faz melhor, talvez, porque a gente tem muita experiência nessas coisas da casa. Então a nossa tendência é criticá-los quando eles fazem alguma coisa, né? Só que isso traz o que pra eles? Eu não sou necessário aqui. Eu não sou competente pra fazer nada em casa, então é melhor eu não fazer nada. Tá entendendo isso? O quão importante isso é? O quão profundo isso é? Já que eu não faço nada direito, é melhor eu nem fazer. Eu não vou querer ficar recebendo crítica e gente falando no meu ouvido o dia inteiro. Então é melhor eu não fazer. Tá entendendo? Então demonstre com palavras e atitudes que você acredita que ele é competente, que ele é capaz de fazer o que você gostaria que ele fizesse. Honre-o. Não fale mal do teu marido pras amigas. Não fale mal do teu marido nos stories. Não fale mal, né? Não fala mal do teu marido. Ouça-o. Lembram já como é que é o ouvir aqui, né? Não é só ouvir. Ouvir com empatia. Escuta atenta. Quem me acompanha sabe que dá batido isso aqui, de tanto que eu falo, tá? Então, converse com respeito. Demonstre com palavras e atitudes que ele é competente. Honre-o, ok? Honre-o. Ouça-o com empatia. 4 coisas importantes para fazer na terça-feira, ok? Estamos na terça, né? Isso. Então você tem que seguir até o seu covil, entender quem é essa criatura, né? Entender que eles são competitivos, que eles fazem coisas idiotas, quem é o garotinho que ele foi um dia, como esse homem foi criado, né? Que previsível é seu segundo nome, né? Que eles cometem um monte de pecados capitais mesmo. E o que você tem que fazer? Conversar com respeito, demonstrando com palavras e atitudes que ele é competente, honrando-o e ouvindo de forma atenta. Ok? Isso é a terça-feira. Eu falei que era um monte de coisa, por isso que eu falei pra anotar. Quarta-feira. Olha que interessante, gente, quarta-feira. Pense no que quer dizer e então divida por 10. Olha só. Pense no que você quer dizer e então divida por 10. Sabe aquela coisa assim, ó? Não, vou dar um exemplo ótimo. Você já tentou mandar 3 perguntas pro teu marido no WhatsApp? Tipo assim: oi, amor. Já chegou? Que horas volta? Você sabe cadê a requisição do exame? Já chegou? Que horas volta? Sabe cadê a requisição do exame? Ele vai te responder a última. Sim, amor, tá na gaveta. Ele não vai responder as 2 primeiras, em geral, tá? A não ser que sejam coisas muito importantes. Por quê? Porque ele é homem. Porque ele foca numa coisa só. Ele vai ver a última pergunta, ele vai responder a última e deu. Tá certo? Ele é homem. A gente responderia as 3 e acrescentaria mais uma 4ª resposta aí, se fosse alguém, né? Ah, sim, amor, já cheguei, tá tudo bem, eu volto tal hora. O exame tá na 4ª gaveta e pega o frango que tá na geladeira e bota no forno pra mim. A gente responde 4, né? Homem é homem, ele é elementar, ele vai responder só a última. Então pense no que você quer dizer e divida por 10. Não adianta você chamar seu marido e dizer assim: amor, tu pode lavar a louça pra mim e depois tirar o frango da geladeira? E daí tu lembra de botar as crianças às 9 horas pra dormir? E daí depois tu, por favor, não esquece de tirar a carne do freezer? Ele não vai fazer. Ele vai lembrar carne e freezer. Ou ele vai lembrar crianças e freezer. Ou ele vai lembrar louça e crianças. Ele não vai lembrar. Se você não, ou escrever e dizer: amor, eu preciso muito que tu faça essas 4 coisas enquanto eu não estiver em casa. Lembra de olhar essa listinha e tal, com carinho, com respeito. Ou então você pede uma só, tá? Pense no que quer dizer e então divida por 10, tá? Gente, homem é elementar. As mulheres rindo aí. Número 1 aqui da quarta-feira. Saiba que ele não usa tantas palavras quanto você. Mulheres usam 20 mil palavras diárias. Homem tem 7. Quando ele chegou em casa do trabalho, ele provavelmente já usou as 7 mil dele e não quer falar mais nada, né? E as mulheres têm mais, ficaram o dia inteiro em casa, então elas têm mais 19 mil pra falar. Daí, o meu marido não conversa comigo. Calma. Pensa no que é falar e divide por 10. Uma coisa de cada vez, tá? Então, a primeira coisa é: saiba que ele não usa tantas palavras quanto você.
Pelo amor de Deus, não coloca a criança no freezer. Tipo isso, Michele. É exatamente isso. Pelo amor de Deus, não coloca a criança no freezer. Quando tu der um monte de mensagem assim, é isso que ele, tipo isso que ele vai fazer. E ele vai ficar pensando, mas como é que eu vou fazer isso, gente? É nesse nível. Segundo, então primeiro, saiba que ele não usa tantas palavras quanto você. 2, não crie expectativas irreais. De novo, ele traz a questão das expectativas. Aí eu vou fazer uma lista pro meu marido, vou falar tudo que eu quero que ele faça e quando eu chegar a casa vai estar maravilhosa. Não vai, tá? 3, seja específica quando algo a incomodar. Mais uma vez ele traz, homem não lê as entrelinhas, né? Homem não vê a sutileza, você precisa ser específica, tá? Ó, e o que tá me incomodando é isso e eu gostaria muito que você se esforçasse pra me ajudar nisso. Mais ou menos nisso, tá? Tem só um. O que tem só um? Não entendi. Tá. Não seja específica quando algo a incomodar. 4, não espere uma resposta rápida. Dê tempo pra ele pensar. Olha que interessante, a gente pergunta assim, amor, o que tu acha no fim de semana a gente ir na casa de não sei o que lá ou fazer uma viagem, né? E a gente, o que ele responde na hora? Homem, ele vai processar essa informação 3 horas depois. Ah, ela falou sobre uma viagem, deixa eu pensar. Como é que tá o meu trabalho? Como é que tá a questão financeira? Ah, mas aí a gente vai sair daqui, eu vou ter que ir dirigindo, eu vou cansar. Ele vai demorar pra pensar sobre, tá? Então não espere uma resposta rápida. Dê tempo pra ele pensar e processar aquilo ali, tá? E daí dentro da quarta-feira ele traz algumas regras de comunicação. Ah, só uma palavra, sim e não, exatamente. Regras de comunicação. Diga, mas divida por 10, tá? Ele pensará, será que você não poderia ir direto ao assunto? Porque às vezes a gente quer falar que a louça não foi lavada, né? Que ele pode ajudar a gente a lavar a louça e a gente chega, amor, tu tem noção de quanto eu trabalho nessa casa? Porque olha só, as crianças, elas acordam às 7 da manhã. Daí eu fiquei com elas a manhã inteira. Eu fiquei limpando a casa, eu fiz o almoço, eu fiquei super cansada. À tarde chegar pra dizer no final do dia que tu gostaria que ele lavasse a louça da noite. Enquanto tu tá fazendo o teu discurso, a tua obra, né, literária, ele tá assim, o que ela quer? Será que ela não podia ir direto ao assunto? É só tu falar, amor, tu pode lavar a louça da noite pra mim, por favor? Simples, tá? Então, regras de comunicação. Diga, mas divida por 10. Pega todo o teu discurso e vê o que é importante ser falado. E fala só o importante, tá? Segundo, se você chegar... ainda dentro desse, diga, mas divida por 10. Se você chegar à mente dele, chegará ao coração. A mulher, ela é emocional, né? Se algo te pegar no coração, tu... Ah, não, coitado, né? Nossa, a mulher emocional. O homem não. Se você conseguir chegar à mente, ao raciocínio dele, fazer ele entender, chegará ao coração. Amor, tu pode me ajudar a lavar a louça da noite? Eu vou me sentir muito amada com isso. Ah, tá bom. Homem é elementar. Ela vai se sentir amada se eu lavar a louça. Ok. Simples e claro, tá? Rindo muito, super me identificar. Eu também, Patrícia, tá? Então, se você chegar à mente, olha que interessante, você chegará ao coração. Se ele entender, você ganhou o coração dele. Mas ele precisa entender. Para de fazer uma obra literária, fala só o importante, tá? Um fluxo excessivo de palavras sempre o afastará. Olha, tá, conclui. Seu marido já falou, família. Um fluxo excessivo de palavras sempre o afastará. Homem não quer mais ficar ouvindo um monte de coisa. Pega só o importante, divide por 10. A 10ª parte do que tu ia falar e larga só aquela, tá? Segundo, então primeiro diga, mas divida por 10. Segundo, não espere que ele leia sua mente. Já falamos aqui sobre isso. Terceiro, não faça perguntas desnecessárias, tá? Não faça perguntas desnecessárias. A gente faz tanta pergunta desnecessária, né? Tipo assim, sei lá. E fugiu agora exemplos, mas eu tô sempre fazendo, às vezes eu faço, até pras meninas, para minhas filhas, eu faço perguntas e digo, por que eu tô perguntando isso, gente? Não precisava, né? Não precisava saber isso. Ou não precisava perguntar de novo isso, né? Eu me pego fazendo muitas vezes perguntas repetidas ou até desnecessárias, então não faça, tá? Outro, diga, mas não abra o coração, não desabafe, página 99 eu botei aqui, deve ter alguma coisa importante pra falar aqui sobre isso, para aí. Como assim, Mirelle, não vou abrir meu coração pro homem? Olha só, diga a ele, amor, o cachorro bebeu a água da privada de novo e molhou o tapete. Alguma ideia pra acabar com isso? Olha só, olha como é que tu tem que falar se fosse esse o exemplo no caso, né? Amor, o cachorro bebeu a água da privada de novo, molhou todo o tapete. Tem alguma ideia pra acabar sobre isso? Homem é resolvedor de problemas, eles nasceram pra resolver problema. Mas o que que a gente faz? Olha só o que que a gente faz.
Ai, eu tô furiosa, falando pra ele já. Eu não acredito. Aquele cachorro, meu Deus, ele molhou o tapete de novo. É a terceira vez essa semana. Ele tá bebendo a água do vaso de novo. Eu sabia que a gente não devia ter comprado esse cachorro. E por aí vai. Não adianta. O marido só ouve o quê? Né? Que nem o pastor falou. Ele não ouve nada do que a gente tá falando. Porque a gente tá desabafando, a gente tá abrindo o coração, a gente tá se debulhando. Fala o que tu precisa. Fala a solução que tu quer, tá? Não adianta ficar desabafando ali sobre o teu dia todo, ok? Diga de uma vez e não fique cobrando. Resista à tentação de lembrá-lo. Olha só. Diga de uma vez só. Vire as costas e vai embora. Amor, poderia lavar... Gente, isso é tão difícil. É tão difícil. É só pra mim que é difícil? Nossa, é muito difícil. Diga de uma vez. Diga uma vez. Vire as costas e vai embora. Resista à tentação de lembrá-lo. Olha só. Ah, Mirelle, mas daí ele não faz. As consequências vão aparecer, né? Daí ele faz depois. Diga uma vez. Vire as costas e vai embora. Resista à tentação de lembrá-lo. E se ele não fizer, acrescente esse passo. Deixe a realidade ensiná-lo, né? É muito difícil resistir à tentação de ficar lembrando, né? E a gente faz isso 3, 4, 5, 6 vezes, né? Porque é muito complicado. Pra mim, pelo menos, é muito complicado. Mas é uma regra de comunicação que ele tá trazendo aqui. Porque ficar lembrando, ele não foi fazer por algum motivo, mas ele não esqueceu. Tá? Se você foi clara, óbvio, não se você deu pistas, tá? Se você foi clara em relação ao que você queria, ok? Aprenda a responder e não a reagir. Outra coisa difícil. Responda algo e não reaja a algo. Não é pra ficar gritando, desrespeitando, chorando, né? Responda e não reaja. Não deixe as emoções subirem a cabeça, ok? Escolha o momento de falar. Tudo sobre regras da comunicação. Escolha o momento de falar. Gente, não adianta pedir pra ele cuidar da criança enquanto ele tá no meio do jogo de futebol. Ou querer discutir relacionamento enquanto ele tá, sei lá, olhando um vídeo. Não adianta, tá? Não adianta. Por quê? Porque ele não vai prestar atenção. Então escolha o momento certo de falar, ok? Assim a louça do almoço vai ser lavada só no outro almoço. Patrícia, faz o teste. E daí, o que é a questão do conversa? No outro almoço, você vai falar, viu, amor, que a louça ainda tá ali? Por isso que eu te pedi pra lavar a louça ontem, foi só uma vez. E você não fez. Deixa as consequências ensinarem. É muito difícil, por quê? Porque a gente não quer a louça ali até o outro almoço, né? Mas desse jeito, a gente vai sempre estar se desgastando e desgastando o relacionamento, tá? Só é importante estar combinado. Ah, sim, estar combinado. Sim. É só importante estar combinado. Os combinados, né, do quadro de tarefas que funcionam e que tem que funcionar. Exatamente, só que isso é uma construção, né? Quem não sabe do que eu tô falando, pega lá minhas lives, tem uma live só sobre quadro de combinados, tá? Outra coisa, mantenha curta a lista de querido faça. Já falamos sobre isso. Não adianta fazer uma lista de 10 coisas e ele vai botar a criança no freezer, tá? Não fale dele para suas amigas. Não fale dele, né? Não nele. Não fale dele, mal dele para suas amigas. Não se debulhe em lágrimas. Ai, por que não? Não dá certo, tá? O homem não vai escutar nada. Nunca manipule. Ah, se não fizer isso, eu não vou fazer isso. Gente, isso aí não funciona. Vocês não estão jogando. Vocês não estão competindo no casamento, tá? Vai ficar gravada? Vou tentar, Letícia. Nunca manipule. Aceite o não dele como não. Amor, quer dar uma relaxada? Não. Gente, é não. Lembra que o homem é elementar? Se ele falou que não, é não. Não, amor, mas tu tá precisando dar uma relaxada. Não, eu não quero agora. Mas, amor, tu precisa, porque tu precisa descansar. Não. Aceite o não dele como não, tá bom? Amor, quer uma comidinha? Quer? Não, amor, obrigada. Mas prova. Não, obrigada. Homem não é que nem mulher. Ai, não. Tipo, não, mas quero. Não, o homem é não, ok? Aceite o não dele como resposta. Quinta-feira, gente, essa foi a quarta, tá bom? Todas as regras de comunicação que a gente viu, ok? Lembrando que homens são, deixa eu ver se eu tô certa aqui. Que pense o que você quer falar e divida por 10, ok? Gente, tá fazendo sentido o que vocês estão ouvindo aqui? Segunda,
terça e quarta, eu sei que é bastante informação, por isso que eu falei que eu nem sabia se ia conseguir dar tudo hoje, eu acho que eu vou, tá? Mas é bastante coisa, eu poderia aprofundar cada tópico desse, mas não tem como, não tem tempo aqui, mas tá fazendo sentido pra vocês? Vamos pra quinta-feira. Quinta-feira. Pense nele como uma foca esperando um peixe de 2 quilos. Quando não é para uma viagem. Não, né? A não ser que você convença do contrário. Total sentido, ótimo. Ai, que bom, meninas. Pense nele como uma foca esperando um peixe de 2 quilos. Gente, esse capítulo aqui é sobre sexo, tá? Eu não sou a pessoa mais à vontade pra falar sobre sexo na internet, né? Com 46 pessoas me assistindo. Mas vamos lá. Vou dar uma pincelada, ok? É o seguinte... Para um homem, sexo é um grande solucionador de problemas, tá bom? Para a mulher, o sexo é resultado do amor, né? E amor, eu tenho um livro aqui. Ah, eu queria pegar, Lara, pega pra mim aqui na estante, por favor, o negócio. Pra mulher, o sexo começa na cozinha. Eu quero mostrar esse livro pra vocês. Começa no bom dia, começa no abraço, começa nele ajudar com a louça, começa nele fazer um carinho, começa nele fazer coisas pra você sem intenção nenhuma. A mulher é assim. O homem, sexo é solucionador de problemas, tá? Então, o sexo pro homem, teve um dia estressado, faz sexo que resolve. Brigou, faz sexo que resolve, né? Estou com algum problema, faz sexo que resolve. Homem, o sexo é um solucionador de problemas. Pra mulher, não. O Kevin Leman tem esse livro aqui, gente, que é muito bom. O sexo começa na cozinha. Esse livro aqui é pra homens e mulheres, tá? Então, vale super a pena. Tem outros 2 dele que é só sobre sexo mesmo, o ato sexual, tá? Mas esse aqui não, é sobre o relacionamento sexual e tudo que ele envolve. Por isso que o sexo começa na cozinha, porque o sexo começa de manhã cedo, no bom dia, né? É muito interessante, é um livro mais grossinho, continua sendo com a linguagem super legal e super funciona, tá? Super legal esse livro aqui pros 2. Uma vez uma amiga disse para o marido, quando a máquina terminar de bater, por favor, tira a roupa da máquina. Ele foi lá e tirou a roupa de dentro da máquina e botou em cima da máquina. Thaís, é nesse nível! Ai, é bem assim, gente. Tá vendo? Daí a gente pensa, ai, tá de má vontade. Não, cara, o homem é elementar, ele é burro, como ele fala aqui, né? Ele não é porque ele não quis, não é porque ele não quer agradar, não é porque ele não quer fazer, é porque ele simplesmente... Sei lá o que passa na cabeça, ele não faz a conexão, óbvio que não é pra deixar em cima da máquina, mas é nesse nível, gente, é nesse nível, tá? Então, gente, ele traz algumas coisas sobre o sexo aqui, né? Sobre o sexo, não, sobre coisas que englobam o sexo, né? Como eu falei, eu não sou a melhor pessoa pra falar na internet sobre sexo. Mas, deixa eu achar aqui. Ele traz aqui três coisas interessantes, tá? Sobre o sexo. Primeiro, beije seu marido e reserve o beijinho para suas amigas, tá? Beije seu marido de verdade. Reserve o beijinho, né? Beijinho no rosto, beijinho para suas amigas, tá? Beije ele. 2, entenda o poder das suas palavras. O homem, em geral, ele traz aqui as linguagens do amor nesse capítulo, tá? Cita o autor, eles são amigos, inclusive. Mas ele fala que o homem, em geral, os homens, ele tem muito palavras de afirmação, né? Como linguagem do amor primária. Então, você precisa gerar nele essa elevação com palavras de afirmação, né? Dizer o que você acha dele para aquele que se sinta o homem, né? O provedor, o necessário. Então você precisa usar de palavras e isso vai influenciar no relacionamento sexual. Por mais que você não entenda o porquê, pro homem isso é muito forte. Agora, se você só estiver criticando, rebaixando, né? Que homem eu sou? Que necessário eu sou? Né? Então, entenda o poder das suas palavras e surpreenda-o, né? A mulher, ela tem uma mania de estar com dor de cabeça, gente, à noite, de estar exausta. Deixa eu falar uma coisa, se você não for intencional na vida sexual, você não vai fazer sexo, né? Ou vai fazer só porque tem que fazer, vai ser uma coisa chata, né? E não é pra ser assim. Então, eu queria... Ai, Larinha, de novo, faz um favor pra mamãe, pega os outros 2 que tem dele lá. Eu quero mostrar pra vocês, eu não ia mostrar, mas eu vou mostrar os outros 2 livros que eu acho que pode ajudar muito. E você só vai ser intencional em relação ao sexo se você buscar conteúdos
bons, né? Não qualquer conteúdo bagaceiro e ruim, mas bons nesse sentido, tá? A gente precisa ser inspirado por bons conteúdos na vida sexual, tá bom, gente? Assim como você estuda sobre relacionamento, sobre finanças, você precisa os dois outros deles, Direto ao Ponto e Entre Lençóis. Ela vai trazer 2 livros que eu quero indicar pra vocês aqui. Então, pense nele como uma foca esperando um peixe de 2 quilos. Esse homem, ele precisa se sentir satisfeito na vida sexual. Se você estiver sempre com dor de cabeça, sempre cansada, sempre quem procura é ele, isso vai gerar um grande problema. Porque pra você, o sexo seja só um detalhe do casamento. Pro homem, é a parte mais importante. Tá? E ai que horror, gente, o homem é visual, o homem é carne, o homem é elementar, então a gente tem que entender isso, né, a diferença. Ai, Mirelle, não concordo, tudo bem, né, então faz como você prefere, mas eu já ouso dizer que seu casamento vai ter uma área bem defasada aí, e que quando a gente não é bem satisfeito, né, em casa, a chance de acontecerem coisas erradas aí é muito grande, porque esse homem vai precisar se satisfazer de uma maneira ou de outra, tá? Não que a gente seja culpada por nenhuma coisa errada que aconteça no casamento, não é isso, tá? Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Esse livro aqui, Direto ao Ponto, é um livro dele também, tá? Tô fazendo... Gente, Kevin Lehman, patrocina, por favor, porque é uma propaganda, tá? Direto ao Ponto, tá? Sexo e Intimidade no Casamento, muito bom, vale super a pena, tá? Aqui, Entre Lençóis, outro livro dele, é uma visão bem humorada da intimidade sexual no casamento. Tanto esse quanto esse, os dois podem ler juntos, eles têm capítulos para os dois, para mulheres e para homens, tá? Então ele tem capítulos só para homens, capítulos só para mulheres. Muito, muito legal, leiam juntos como casal, que super vai ser benéfico aí pro relacionamento, tá? Direto ao Ponto e Entre Lençóis, os dois são dele, tá? Do Kevin Lehman. Assim como esse aqui, O Sexo Começa na Cozinha. Me depois coloca nos comentários o nome dos livros. Marina, eu vou postar nos stories, tá? Vou postar lá nos stories esses livros, pra vocês pegarem, tirarem print, comprarem. Agora comprem e leiam, né, gente? Então, beije seu marido e reserve um beijinho pra amiga. Entenda o poder das suas palavras, né? Descubra a linguagem do amor aí também dele e surpreenda-o, tá bom? Quinta-feira, sexo. Sexta-feira, tamo terminando, gente. Segura aí, tá? Vou mandar, gente. Vou mandar no Telegram, vou botar nos stories, tá? Fica tranquila. Olha que legal isso aqui. É preciso ser... Sexta-feira. É preciso ser uma mulher de verdade para fazer um homem se sentir um homem de verdade. Caramba, que frase forte. É preciso ser uma mulher de verdade para fazer um homem se sentir um homem de verdade. O que cabe a mim enquanto mulher nesse relacionamento? Você precisa entender o tremendo efeito que tem sobre o seu marido. Ok? Se você acha que não precisa de um homem na sua vida, então deveria ter ficado solteira. Se você é solteira, feminista e acha que não precisa de um homem pra nada, sai da live e não se case, tá? Não se case. Se você acha que não precisa de um homem, que é independente, que homem não serve pra nada, que você não tem que fazer ele feliz, que você não tem que satisfazer esse homem, não se case. Seu corpo, suas regras, não se case, ok? Se você é feminista, está aqui e acha tudo isso, não se case, porque você vai ter um casamento infeliz e vai fazer essa pessoa que você casou para fazer feliz uma pessoa infeliz, ok? Então você tem que ser uma mulher de verdade para fazer esse homem para você ter um homem de verdade, fazer esse homem se sentir um homem de verdade, tá? Algumas mulheres ficam arrepiadas com a ideia de colocar o marido em primeiro lugar por sentir que isso a colocaria em posição inferior. Gente, ser submissa, ai, toquei na palavra proibida, né? Ser submissa é estar debaixo de uma missão. Quando o teu marido tem uma missão grande, estar debaixo dela é tão fácil. Tão fácil. E essa missão grande, vocês são responsáveis também, porque é você que eleva ou que rebaixa o seu marido com as suas atitudes, com as suas palavras. Eu vou repetir. Ser submissa é estar debaixo de uma missão. Quando o seu marido tem uma missão grande, estar embaixo é muito fácil e seguir junto com ele esse caminho, ok? E você é responsável por ele ter uma missão grande, elevar o seu marido, não rebaixá-lo com críticas o tempo todo,
ok? Então eu repito, se você é feminista, acha que não precisa de marido, acha que homem não serve pra nada, que seu corpo, suas regras, não se case, também não precisa ficar nessa live, tá certo? Apesar de que a gente tá acabando. Mas ainda tem os tópicos da sexta-feira, tá bom? Então, gente, aqui, sim, o meu marido é a pessoa mais importante pra mim e ele vai me considerar a pessoa mais importante pra ele. Mas meu marido não me considera. Conversa, lembra lá da segunda? Conversa. Ele não lê entre linhas, tá bom? Conversa com ele, ok? Gente, outra coisa, seu marido é mais importante que seus filhos, tá? Tem mãe que vira mãe e esquece do marido, e é aquelas crianças, e o mundo é aquelas crianças, e tudo gira ao redor das crianças, e não dorme mais na cama com o marido, e dorme na cama das crianças, e as crianças dormem no meio. O marido é mais importante que as crianças. Um dia as crianças vão sair de casa, e quem vai ficar é o casal, ok? As crianças são mais mais um integrante da família, não são o centro da casa, não são os reis da casa e as rainhas da casa, ok? São mais um integrante. É muito importante isso. Tem casamentos destruídos porque os filhos nascem e os filhos se tornam o centro de tudo, tá certo? 3 coisas aí na sexta-feira, né, sobre ser uma mulher de verdade. Relembre a sua infância. Por que você age como age? Por que às vezes você que quer mandar, você quer ter a última palavra? Como foi lá atrás? Como era na sua família? É a sua mãe que mandava em casa? O seu pai era um banana, né? Ou o seu marido hoje é um banana, né? Que não decide nada, não quer nada, não lidera nada, né? Como foi a sua infância? Como foi? Você cresceu num lar violento, onde seu pai não era autoridade, era autoritário, né? Como é que era? Tem que descobrir o porquê você age hoje como age. 2, opte por agir de outra forma. É decisão. É decisão. E quando a gente decide, não quer dizer que amanhã eu vou ser totalmente diferente. Mas eu vou trabalhar para isso. Eu vou ser intencional nisso, ok? 3, trate-o como seu herói e ele corresponderá. Se o seu marido for tratado como herói, ele vai te corresponder, ele vai refletir e te tratar como a mulher que você deve ser tratada, ok? Então é preciso ser uma mulher de verdade para fazer um homem se sentir um homem de verdade. Entenderam? É muito importante, isso é muito forte, é de uma grande responsabilidade. Mirelle, mas é só eu que faço, é só eu que tento. É exatamente isso, transforme o seu marido até sexta. Você muda para que as reações dele sejam diferentes. Não tem como, você vai bater de uma forma diferente, o reflexo vai ser outro, tá bom? Então o resultado vai ser diferente. Relembre a sua infância, opte por agir de outra forma e trate-o como seu herói e ele corresponderá. Essa foi a sexta-feira e agora eu vou fazer 3 tópicos, resumão dessa live. Fica aí, tá? Fica aí até o final, inclusive, porque eu tenho 2 recados bem importantes, tá? Mas 3 resumão dessa live. De tudo que a gente viu aqui, Mirelle, 1 hora e pouco falando, se tiver que ficar, o que precisa de mais importante? 3 coisas principais, porque foram muitas. 3 coisas. O primeiro, o teu marido precisa ser respeitado, tá? Ele é teu marido, você não vai falar mal dele, você não vai desrespeitá-lo. E existe aquele desrespeito velado, tá? Existe o desrespeito descarado, que é você falar, gritar, xingar, e existe o desrespeito velado, você reclamar de tudo, você fazer ele parecer uma pessoa incompetente, como eu falei, tudo que ele faz tá errado, não tá certo, você critica, tá? Então, primeiro, ele precisa ser respeitado. Segundo, deixa eu ver o que eu falo, para ser assim não dá para se entregar a síndrome de Gabriela. Ah, exatamente, isso sim é ser mulher, reconhecer que eu sou perfeito, né? Provérbios 31, uma mulher virtuosa, eu tenho uma live aqui só sobre isso. Ser respeitado. Em segundo, ele precisa se sentir necessário. Se ele não faz nada direito em casa, por que eu tô aqui? Por que eu vou tentar ajudar? Tudo eu faço errado, tudo eu faço, ela refaz, tudo ela critica. Eu não sou necessário nessa família. Eu falo uma ordem, ela vai lá e desdá a minha ordem, né? E fala outra coisa. Eu falo não para as crianças, ela vai lá e fala sim. Eu falo sim, ela vai lá e fala não. Eu não sou necessário nessa casa, eu não sou necessário nessa família. E assim a gente cria maridos bananas, tá? Maridos que não são líderes, maridos que não se sentem necessários em casa. Sabe aquela história de eu consigo abrir o pote da conserva, mas eu peço pra ele se sentir necessário? Amor, abre aqui pra mim,
né? Claro que esse é um exemplo ridículo de bobo, mas é se sentir necessário. Eu sei o que eu faço dentro dessa casa, eu sei que eu tenho uma liderança, eu sei que eu sou necessário, eu sou útil, tá? Eu sei que se eu lavar a louça vai ser importante, mas não, ele lava a louça e tu vai lá reclamar que ele não fez direito, que ele deixou a pia molhada, ele faz uma comida pra ti, tu vai lá reclamar que não fez direito, que queimou, que não sei o que lá, ele não vai mais fazer, ele não é necessário. A criança nasce, tu não deixa a criatura dar banho, tu não deixa ele fazer nada, porque tudo ele faz errado, porque a criança era pra dormir às 9, ele tá no quarto conversando com ela e vai dormir às 9h30, tu fica braba. Ele não é necessário nessa casa, então ele precisa se sentir necessário, é a tua atitude que precisa mudar. E em segundo, ele precisa ser satisfeito, e essa satisfação é em relação à vida sexual mesmo, tá? Lembrando que eu indiquei todos os livros aqui possíveis, então 3 resumos da live: ele precisa ser respeitado, se sentir necessário e ser satisfeito. Se ele tiver essas 3 coisas, ele fala, não são palavras minhas, tá? O Kevin Lehman fala no livro. Se teu marido tiver essas 3 coisas, ele come na palma da tua mão. Ele fala assim, ele faz o que tu quiser. Ele vai ser igual cachorrinho de adestrado, sabe? E ele fala isso com essas palavras. Se você der essas 3 coisas pro teu marido, ele faz qualquer coisa por você. O resultado que você vai ter vai ser um homem de verdade. Gente, não custa tentar, né? Então, ser respeitado, se sentir necessário e ser satisfeito sexualmente, tá? Tem muita mulher fazendo as obrigações do marido e depois acha ruim porque o marido não tem atitude. Muito. Respeitado, necessário e satisfeito. Exatamente, exatamente. Gente, 2 recados antes de eu finalizar essa live. Primeiro, final de março, agora eu me perdi no dia aqui, eu começo de novo o desafio dos 7 hábitos. Quem nunca participou desse desafio, sério, esse desafio, ele transforma a vida da pessoa. Ele transformou a minha vida, a do Eduardo, a de muitas mulheres que já assistiram esse desafio. Então não deixem de participar porque é muito bom. É baseado no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. São 7 dias de mini lives, são lives de 30 minutos no máximo, tá? 7 dias de mini lives, vai estar super especial. Eu vou passar a data hoje à tarde, tá? Segunda coisa, as vagas de mentoria estão abertas e elas são... Eu vou finalizar a live, não saiam. E elas são bem limitadas, por quê? Porque eu refiz minha agenda aqui e eu só consigo manter 6 mentorias ao mesmo tempo por mês. Mais que isso eu não consigo. Eu não dou conta porque eu tenho outras 1000 coisas pra fazer, né? Tenho trabalho, tenho a aula das meninas, enfim, todas as outras coisas que qualquer pessoa tem. Tem a minha casa, né? Então eu só consigo manter funcionando 6. Então... hoje eu tenho poucas vagas, óbvio, só manter funcionando 6, tá? E tá tudo lá na minha bio, vai lá na minha bio que você vai entender. Quem é minha aluna e quiser um acompanhamento personalizado, eu tenho um link especial pra quem é aluna com um preço bem diferenciado, obviamente, bem diferenciado mesmo, tá? Não é 10%, é um preço bem diferenciado, tá? Então é só lá, tá tudo lá no link da bio. Gente, é isso, meus 2 recados, Desafio dos 7 Hábitos e minhas mentorias. Eu espero que essa live faça muita diferença no casamento de vocês, tá? Lembra que teu homem, teu marido não lê as entrelinhas, tá bom? Conversa com ele. Se você quiser assistir essa live junto com ele, eu vou deixar salva. Assistam juntos hoje à noite. Fala, amor, eu queria muito que tu assistisse um conteúdo comigo sobre casamento. Vamos sentar e assistir? Assistam juntos, pra que você não pense que ele é ignorante, né? No assunto, ele vai estar sabendo também. Agora, muda as tuas atitudes, faça ele ser respeitado, respeita esse homem, né? Ele se sentir necessário e ele ser satisfeito, tá? Teu marido não lê as entrelinhas? Não lê as entrelinhas, né? Tem que falar. Então, assistam juntos. Eu espero que tenha feito muita diferença. Assistam com o marido essa live, tá bom? E eu vou botar lá nos stories, lá no grupo das alunas, os livros, ok? Pra vocês adquirirem se quiserem. Esse mesmo, eu fiz uma pincelada muito por cima. Ele é super legal, ele tem perguntas e respostas e depoimentos verdadeiros, verídicos aqui, que é muito legal de ler. Então peguem o livro, leiam de cabo a rabo, tá? Não peguem só o resumão, peguem ele mesmo e leiam. É muito, muito legal. Tem um teste no final pra ver se você entendeu de fato o que você tem que fazer, né? Contagem regressiva para respeitar seu marido até sexta, né? Tem um checklist. O livro é muito completinho, muito legal. Tá bom, gente? Então eu espero que tenha sido útil, que o casamento de vocês seja transformado. Se já é bom, que melhore ainda mais, tá?
E é isso. Um beijão, ótima quarta-feira. Semana que vem é carnaval, feriadão de carnaval. Eu não vou ter live porque eu vou tirar o carnaval pra descansar. Eu tô precisando descansar, já falei pra vocês. Mas na outra já retornamos com nossas lives normais, tá bom? Beijão, ótima quarta-feira. Se quiserem postar lá nos stories, tirar print aqui e repostar nos stories o que fez, a frase que mais gostou, o que fez mais diferença, para que as pessoas possam chegar até essa live também, fiquem à vontade, tá? Vou deixar salva no feed aqui. Falar muito rápido para ele entender. Eu falo rápido mesmo. Gente, ou qualquer pessoa, né? Mulheres falam rápido. Bom e merecido descanso. Beijo, gente. Até quarta-feira. Opa, até hoje nos stories. Tchau!